Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha de casa, que a graça e a paz do nosso Deus, nosso Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, estejam com todos vocês. Por favor, vamos ao profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós leremos até o verso 14. Assim nos diz a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Deus, estamos diante da Tua palavra. Fale-nos um pouco mais, encha os nossos corações. Ó Deus, comunica-nos, ó Deus, através desta palavra lida, poderosa. Ó Deus, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Ó Deus, à luz do que o Senhor fez no passado e à luz do que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos falou e nos orientou. Em Teu nome oramos. Amém. O profeta Ezequiel é um profeta do cativeiro. Daniel havia se deportado antes dele. Ezequiel, tendo sido deportado logo depois de Daniel, embora Jerusalém ainda não houvesse caído totalmente em 586, Ezequiel começa a profetizar a nação. Mas num dado momento, em Ezequiel capítulo 33, Ezequiel recebe uma mensagem não muito agradável. Alguns profetas, alguns falsos profetas, inclusive, estavam dizendo que logo, logo, eles retornariam para as suas casas.
E Ezequiel, através da palavra do Senhor, vai dizer àquele povo: olha, não é bem assim, Deus está fazendo algo em nós. A nossa desobediência pesou, e pesou demais na balança de Deus. Então, no capítulo 33, Ezequiel recebe uma mensagem para que então o povo tivesse toda a certeza, dos que estavam refugiados com ele, de que o que Deus iria fazer estava para muito além daquilo que estava acontecendo. Mas o que estava acontecendo precisava ser vivido como Deus estava planejando. Jerusalém caíra. Imagina então um profeta, um portador da mensagem, um povo nutrindo alguma esperança de que aquela situação se reverteria. Mas então a mensagem chega: Jerusalém caiu. Imagina o coração desse povo. Imagina o próprio profeta diante de tudo isso. Ele é um profeta de Deus, mas ele também vive aquela experiência, ele também está passando por aquilo. Jerusalém caiu. Este é o cenário. E a partir deste momento, a mensagem profética, ela muda o seu foco. Antes o que era disciplina, correção, juízo, Deus agora se volta para o povo com oráculos para dizer: olha, eu ainda estou aqui. Eu vou mudar essa história. E então estamos diante desse cenário, um cenário tão conhecido, o vale de ossos secos. Desolação, sequidão, tudo que nós podemos imaginar que é desprovido de vida, que não tem vigor, que não há nenhuma esperança, esse vale representa. Ezequiel então recebe a mensagem do Senhor, ele em espírito recebe essa visão do Senhor, e Deus começa a mostrar para ele um grande vale de ossos secos. E ele questiona, pergunta o profeta: será que isso pode mudar? Será que eles podem tornar a ter vida? Olha o coração do profeta: Senhor, tu sabes. O que será que pode acontecer? E Deus então começa a dizer para o profeta: olhe, profetize, algo vai acontecer. E de fato acontece. O profeta diz as palavras orientadas por Deus, e aqueles ossos começam a se juntar. Um barulho de uma nova esperança que surge. Começam a surgir tendões, começam a surgir formato, novamente de um corpo, e por fim, o próprio Espírito volta àqueles corpos. E o próprio Deus vai dizer para o profeta o que isso significa. Esta é a nação de Israel. Aquela que estava caída, desolada e agora sem esperança, eu os agregarei novamente. Eu farei com que eles tenham, com que ela tenha vida, vigor. O meu próprio Espírito estará entre eles e tudo se fará novo de novo. Essa foi a esperança, a profecia para um povo que desolado caiu. Caiu pela sua desobediência, pela sua distância, pela sua religiosidade e por tantos outros motivos. Mas eis que surge no meio disso tudo uma voz de esperança. Eis que surge no meio disso tudo um Deus que com poder resgata, salva, faz com que a vida retorne. E então um novo fôlego de vida surge e aparece. Meu irmão, minha irmã, alcançamos uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim, quem anda comigo, não anda em trevas. Jesus vai dizer ainda: quem tem sede, vem a mim.
E ele vai continuar dizendo: olha, rios de água viva fluirão de você. O chamamento que nós recebemos, a salvação que foi operada em mim, em você, é uma salvação para a vida, não é para a morte. Pelo contrário, nos resgatou da morte. E à luz desse texto que nós acabamos de ler, essa profecia de Ezequiel ao povo que estava caído, que estava vivendo as consequências do seu pecado, dos seus descaminhos, a palavra de Deus vem nos alertar e nos chamar e nos apontar que o nosso lugar é um lugar de vida. O nosso lugar é um lugar onde nós estamos de pé diante de Deus. Nós não somos ossos, meus irmãos. Nós não fomos convocados e chamados para vivermos como se vida não tivéssemos, para estarmos abatidos e desolados. Antes fomos chamados numa nova aliança para viver essa novidade de vida dia após dia. E com isso eu te pergunto: estaria você abatido como um vale de ossos secos? Quais são os seus ossos? Quais são os seus flagelos? Qual é o seu desespero? Qual é a sua desesperança? Qual é a sua aflição? Qual é a sua angústia? Porque você está olhando para frente e não vê mais esperança, não enxerga mais o seu Senhor, o seu bom pastor. Este não é o seu lugar. Você não foi chamado para ser ossos secos. Você não foi salvo para não experimentar a boa dádiva, o cuidado, a maravilhosa graça de Deus. Esta graça que nós acabamos de cantar, como bem diz o hino, é maior que a minha iniquidade. Ela é maior que tudo. Mas por que você está prostrado? Mas por que não há vida em sua vida? Por que você está distante? Por que você não se submete aos cuidados do Senhor e a tudo que Ele faz? Deus está dizendo para você hoje, meu irmão, minha irmã, e você que nos acompanha de casa: eu tenho vida para você. Eu tenho cuidado, eu tenho renovo, eu tenho algo novo. Você não precisa ficar onde você está. E por que você ainda está aí? E talvez para alguns, por que tanto tempo aí? Mas o tempo hoje, e o tempo é agora, de ossos se baterem em ossos, a carne retornar, os tendões e a vida. Esta vida que temos em Cristo Jesus, que nos faz recomeçar, que renova a nossa alma, que nos dá uma nova perspectiva, que nos faz olhar para frente e seguir com fé. Não queira ser ossos, meu irmão, porque você não foi chamado para isso. Deus fez com Israel, e Deus continua fazendo comigo e com você através do seu Filho Jesus, nos levantando, nos colocando de pé, perdoando os nossos pecados, sarando as nossas feridas. Que momento maravilhoso é esse da celebração da ceia, porque é o triunfo máximo, o triunfo da cruz, sobre a iniquidade, sobre o pecado, sobre os ossos. Não há osso seco que resista à cruz. Não há queda que permaneça diante da obra do Cristo, por mim e por você.
E é pela graça, e essa graça cobre todas as coisas, ela nos coloca de pé, ela nos chama da morte para a vida, ela cuida de nós, ela cuida de mim, ela cuida de você. E Jesus está à porta, e Ele bate, Ele quer estar com você. Coloque-se diante dEle. Tenha um momento de reflexão nesta hora. Abaixe sua cabeça. Veja o que há de sequidão na sua vida, meu irmão, minha irmã. E deixe a luz do céu entrar. Deixe Deus levar vida onde há morte. Talvez você tenha andado desgarrado. Não é desta forma que você tem que seguir. A esperança se esvaiu. Deus sabe exatamente o que aconteceu. O peso as marcas, o peso da sua carga. Mas é tempo de você lançar sobre Jesus aquilo que te aflige. E recomeçar. Quando Jesus fala que rios de água viva fluirão de dentro de você, Ele está falando do Espírito Santo de Deus, que transforma as nossas dores, que nos dá uma paz que está acima de todo entendimento, que restaura-nos o vigor, a fé, as expectativas. E é hora de você fazer isso. Se por algum motivo você é osso seco, sem tendões, sem carne, sem vida, isto precisa terminar agora, meu irmão. Porque Cristo levou tudo sobre si naquela cruz, para que te desse vida, para que hoje você pudesse celebrar que você não está mais amarrado, que a sua dor não te resume mais, mas sim a sua fé no Cristo que ressuscitou.